Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre o Anjo da Morte. Hoje eu vou contar a história por trás do Anjo da Morte e o seu significado para as pessoas. Fique agora com o vídeo a seguir. Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu explicarei quem é o Anjo da Morte e o seu propósito. O conceito de morte como uma entidade tem existido em muitas sociedades, desde o início da história. A partir do século XV, com o reavivamento da cultura greco-romana como fonte de inspiração artística, veio a ser mostrada como uma figura esquelética carregando uma gadanha, uma ferramenta similar à foice, e vestida com uma túnica negra com capuz, sendo inspirada em Hades, o deus grego do mundo inferior, e Plutão para os romanos. Na cultura ocidental, a morte é frequentemente associada a esta figura, de aspecto semelhante ao enraizado no século XV. No Oriente é chamada de Yama, Yanu, em Madai, Reimna, ou mais recentemente, Shinigami, deus ou anjo da morte. Existe também na Bíblia, Abaddon, e também é chamado de Apolion, um anjo cuja verdadeira identidade é um mistério e que aparece no livro de Jó, capítulo 26, versículo 6, e no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, onde é chamado de anjo do abismo. Nas tradições judaicas antigas de onde a Bíblia surgiu, o Anjo da Morte era chamado pelo nome de Samael, anjo esse que para os estudiosos bíblicos, principalmente a partir do Novo Testamento, é identificado como Satanás, o que tinha o império da morte em Hebreus 2:14, e no islamismo o Anjo da Morte é identificado como Azazel. Em alguns casos, a morte é capaz de realmente matar a vítima, levando a contos em que ela pode ser subornada, enganada ou aprisionada, a fim de manter a vida, como no caso de Sísifo. Outras crenças sustentam que a morte é um psicopompo, servindo apenas para cortar os últimos laços entre a alma e o corpo e para guiar os mortos para o outro mundo sem ter qualquer controle sobre o fato da morte da vítima. Em várias línguas, por exemplo, em línguas eslavas e românicas, assim como no português, a morte é personificada na forma feminina, enquanto em outras, por exemplo, como no inglês e no alemão, ela é apresentada como uma personagem masculina. Obrigado por assistir o vídeo, e até o próximo vídeo sinistro e sobrenatural.